Olá, meu nome é Joel Dias e você está ouvindo ao Dai Minha Bíblia. Imagine que um grande líder mundial ordenasse a construção de uma estátua de si mesmo com quase 30 metros de altura, revestida do mais puro ouro e financiada pelos seus impostos. Como se não bastasse, criasse também uma lei que prevê pena de morte para quem não venerar a tal estátua. Essa ideia é completamente absurda aos nossos ouvidos modernos e republicanos. Não há governante no mundo que possa fazer isso sem ser deposto do seu cargo imediatamente. Seria um escândalo que mancharia não só a imagem do tal governante, mas do país como um todo. A história de hoje, no entanto, fala sobre um homem que fez exatamente isso. Nabucodonosor II, rei da Babilônia, o homem mais poderoso do seu tempo. Estamos muito acostumados com a democracia, com um Estado democrático de direito, onde líderes e governantes vão e vêm. Na Idade Antiga, as coisas eram muito diferentes. Não foram poucos os reis e imperadores que tomaram para si o título de Deus. Seja com os faraós do Egito, os imperadores romanos ou os reis da França absolutista, a divindade sempre esteve ligada ao poder na história humana. Se alguém fosse capaz de reger todo o mundo conhecido, como Nabucodonosor o fez, certamente este homem só poderia ter o sangue dos deuses correndo em suas veias. Vaidade. Valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. A vaidade parece ser algo contemporâneo, com as nossas infinitas marcas de roupas, perfumes, cosméticos e toda sorte de procedimentos cirúrgicos para transformar os corpos insatisfeitos com sua forma. Mas se repararmos bem, veremos que a vaidade não é uma invenção dos últimos tempos. É parte da natureza humana. Povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de todos os instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Vida longa ao rei! O que você faria diante destas ordens? A lei de Moisés era clara: não terás outros deuses diante de mim. Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Cedraque, Mesaque e Abednego, apesar do seu alto posto e de seu prestígio diante do rei, não cumpriram com a ordem real. Ser escravo em uma terra distante, ter seus nomes mudados e sua cultura suprimida era algo ruim, mas suportável. Adorar um homem, por mais poderoso que ele fosse, era demais. As trombetas tocaram, mas nenhum daqueles rapazes se curvou diante da estátua. A atitude daqueles jovens não passou despercebida. Alguns dos sábios rapidamente correram para testemunhar a Nabucodonosor acerca da atitude dos jovens judeus. Vida longa ao rei! Ó grandioso rei, temos uma terrível notícia para dar. Parece que os seus governadores, Cedraque, Mesaque e Abednego, não estão cumprindo com a sua solene ordem de adoração. Isso só pode ser um engano. Eles são homens sábios. Jamais colocariam as suas vidas em risco por conta de um deus. Sua Majestade, temo que sua admiração pelos jovens o esteja enganando. Sugerimos que os traga aqui e questione por si mesmo as suas atitudes. Nabucodonosor atendeu ao pedido dos astrólogos e os trouxe à sua presença. É verdade que vocês se recusam a adorar a minha estátua? Sim, Majestade. Temos um só Deus.
Somente Ele é digno de receber a nossa adoração. Vocês são os melhores dentre todos os meus sábios. Por isso, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Adorem a estátua. Do contrário, serão lançados ao fogo, e o seu Deus não será capaz de salvá-los das minhas mãos. Majestade, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. E sim, Ele é capaz de nos livrar das suas mãos, ó rei. Mas ainda que não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos aos seus deuses ou adoraremos aquela estátua de ouro que levantou. Chega! Não ouvirei mais suas tolices. Guardas, levem esses 3 para a fornalha imediatamente. Eu quero ela 7 vezes mais quente que o normal. Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados e conduzidos até a fornalha pelos melhores soldados de Nabucodonosor. O fogo estava intenso demais para que qualquer pessoa pudesse se aproximar. Os próprios guardas que os levavam não suportaram as chamas e morreram. Lançados lá dentro, nenhum deles poderia suportar as chamas. Não havia esperança para aqueles jovens judeus. Ao redor daquele espetáculo cruel estava o rei e seus conselheiros, funcionários, oficiais e governadores, quando Nabucodonosor viu algo em meio ao fogo. Ele viu um quarto homem junto aos jovens. Mais do que isso, ele viu 4 pessoas que passeavam entre as chamas sem que elas os queimassem. Aproximando-se ao máximo que pôde, ele chamou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus vivo, saiam das chamas! Sua pele estava intacta, suas roupas intocadas pelo fogo. Nem mesmo o cheiro da fumaça estava presente naqueles rapazes. Diante de tal experiência, o rei ordenou um novo decreto. A partir de agora, ninguém na Babilônia poderia falar qualquer coisa contra o Deus do povo de Israel. A história de hoje se baseia no relato encontrado no capítulo 3 do livro de Daniel. Nabucodonosor mais uma vez é surpreendido pela fé daquela estranha etnia, que, embora escrava em uma terra estranha, não abre mão daquilo que crê. A vaidade do rei e sua vontade de ser Deus é o desejo mais humano que há. Desde o Jardim do Éden, a humanidade procura estabelecer altares para si mesma. No entanto, há momentos em que percebemos como somos pequenos e nos damos conta que há algo muito maior do que esta breve existência. No auge do seu poder, o rei Nabucodonosor descobriu que não era nada. A sua autoridade, as suas ordens, nada disso seria capaz de corromper aqueles jovens judeus. Sua força e violência também não eram capazes de moldar a fé daqueles homens. Se tem algo que essa história pode nos demonstrar, é que a vaidade não dura muito diante do próprio Deus.